A nossa mensagem desta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num texto bíblico fantástico do livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 9 a 25. O tema desta noite é convencido ou convertido. Repita comigo: convencido ou convertido? Esse é o tema, baseado no livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos não foi Paulo, foi Lucas. Você pode ficar em pé, reverência a Deus da palavra. E eu vou ler, não o texto todo, mas parte do texto. Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. Na minha versão diz assim, acompanha aí por favor. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe muita atenção e exclamava dizendo: este Simão tem um poder divino, ele vai ser conhecido como grande poder. Eles o seguiram, pois ele os havia iludido com a sua própria mágica durante muito tempo. 12. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão creu também e foi batizado. E Simão seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá também Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e todos eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, o mágico, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também esse poder, para que eu possa, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo de Deus. Pedro olhou para Simão e disse: pereça com você o seu dinheiro, Simão. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, Simão? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, Simão, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, Simão, dessa maldade. Ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você, Simão, está cheio de amargura, está preso pelo pecado. Simão, o mágico, porém respondeu: por favor, orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Senhor, nesta noite, neste momento, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui transformados, Pai. Nós clamamos a Ti nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos assentar, meus queridos. Como é bom estar aqui com vocês nesta oportunidade. O tema da mensagem de hoje é convencido ou convertido. O texto básico é o texto de Simão, o mágico. É interessante destacar que a palavra convencido vem do ato de convencer, é um adjetivo, persuadido, enquanto convertido quer dizer o ato de converter-se, transformado. O ato de você convencer é algo necessário. Eu, por exemplo, fui lá em Alcântaras e nós levamos uma médica, e o pastor até antes de Alcântara tomava coca o tempo todo, Coca-Cola. Qual não foi a minha surpresa que deparei-me com a médica, e ela olhou para mim e disse de sola: você quer morrer ou viver?
Eu falei, eu quero viver. Ela, então deixe de tomar Coca-Cola, senão você vai morrer já. Aí nisso eu tinha dado um dinheiro para Milena, depois do almoço, comprar uma Coca-Cola. Qual não é a surpresa que ela, por iniciativa própria, comprou 2 e veio me entregar uma latinha geladinha na frente da médica, e eu tentando esconder, a médica olhando para mim, eu quase joguei a Coca-Cola fora. E a partir daquele dia eu fui convencido de que refrigerante não faz bem à saúde. O Manel ficou todo arrepiado ali, todo feliz. Eu fui convencido. Mas logo no dia seguinte fui convidado para um churrasco, e lá estava aquela Coca-Cola gelada, aquela carne bastante salgada de um camarada que faz um churrasco bem gostoso, e tinha o suco ou de manga ou uma Coca-Cola. O que eu escolhi? Não vou responder. Mas você imagina que se eu tivesse tomado Coca-Cola, eu não vou falar o que eu tomei. Se eu tivesse tomado Coca-Cola, a informação da médica apenas tinha me convencido. Mas se eu tivesse tomado suco de manga ou laranja, eu tinha me convertido. Convencimento é aquilo que está apenas na sua mente. A conversão se dá em mudança de atitude, em prática. O convencimento é normal. Eu já falei aqui a história de um jovem que foi até uma ponte, onde lá estava um suicida. O camarada subiu lá cheio de problema, e o outro tentou convencê-lo, subiu também lá na ponte e falou o seguinte para o suicida: poxa, suicida, vamos fazer o seguinte, 10 minutos você fala por que você quer pular, e eu em 10 minutos falo para você que você não deve pular, e depois a gente vê o que acontece. E qual foi a surpresa? Que 20 minutos depois os dois pularam. Na verdade, quem convenceu quem foi o suicida, convenceu o jovem que tentou subir para ajudar. O convencimento é algo que pode ser dos dois lados, mas a conversão é algo pessoal. Nesta noite nós vamos falar de um texto bíblico tremendo em Atos 8, que eu não me recordo de ter pregado há bom tempo esse texto, sobre Simão, o mágico. E quando eu estava preparando essa mensagem, como diz Augusto Cury, abriu-se uma janela na minha vida, e eu vou ver se você é tão velho como eu. Quantos lembram de um mágico que no Fantástico, lá no ano de 1976, se chamava Uri Geller? Quem é velho como eu? Ele pegava um garfo e fazia o quê? Entortava o garfo. Olha, tem alguns velhos. Depois surgiu em 97 um mágico chamado David Copperfield, que ele fazia sumir um avião. Lembra ou não lembra? Aí você pode achar, não sou tão velho assim, mas no ano de 2000 e pouco, 99, existiu no Fantástico um camarada chamado Mr. M. Você lembra? Lembra ou não lembra? O Fantástico. Dizia Cid Moreira que esse Mr. M era o senhor dos segredos, o mágico mascarado. Ele fazia a mágica e depois revelava, quase que ele tomou um pau na rua, porque os mágicos se reuniram e queriam matá-lo. Na minha época também tinha o Mágico de Oz. Hoje em dia nós temos Harry Potter, né? Aí a juventude já se levanta. E assim nós poderíamos falar de muitos mágicos e de magia. E antes de entrar nesse texto, eu gostaria de dizer algumas verdades para você acerca da mágica. A mágica existe, a magia existe sim. Toda magia é ruim. Não existe magia branca, ou seja, não existe magia sem efeitos negativos. A Bíblia, ela proíbe todo e qualquer tipo de magia. O que é magia? É tentar manipular o mundo a seu favor, usando forças sobrenaturais. Abra sua Bíblia rapidinho, Deuteronômio 18, 10 e 12, e você vai ver o que Deus fala sobre a magia. Deuteronômio 18,
10 a 12. Eu vou ler na minha versão para que você possa compreender. Diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho, a sua filha, que promova ou pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, pratique feitiçaria, que faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. Verso 12 de Deuteronômio 18. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas acerca da magia, e é por causa das abominações da magia que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A magia, meu querido, é algo que é condenado pelo Senhor. Deus não aprecia, Deus não se agrada da magia. Alguns textos bíblicos nos mostram de forma clara. Quando Moisés foi tirar o povo das garras de Faraó, o Senhor mandou que Moisés lançasse sob terra a sua vara. E o que aconteceu? Os mágicos, os encantadores daquela época fizeram o mesmo. Lançaram as varas e as varas se tornaram em cobra. Meu querido, gostaria de dizer para você que a magia existe. Sim, existe. Logo após, nós tivemos o rio Nilo, que se tornou sangue, e o texto bíblico descreve lá em Êxodo que os mágicos fizeram a mesma coisa. Logo após veio a das rãs, e eles fizeram a mesma coisa. A partir dessa praga, os mágicos encantadores de Faraó não conseguiram fazer mais. Mas fato é, meu querido, que a magia existe desde os tempos remotos, desde os dias atuais, ou enganando ou fazendo de forma aliada a Satanás. Mr. M enganava, era um charlatão para muitos, mas que existe uma magia verdadeira, de fato, guiada pelo inimigo, sim. Eu estava dando um estudo acerca disso, e eu gostaria que a magia inclui feitiços, contatar espíritos, necromancia, que é falar com os mortos, e prever o futuro. No Antigo Testamento, Saul, após a morte do profeta Samuel, ele foi lá na Pitonisa Endor e consultou os mortos. Isso é magia. Isso desagrada a Deus. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no contexto de hoje para que você possa entender que você não está tão distante desse texto bíblico. Nós precisamos entender que ou somos convertidos ou somos convencidos. O texto do mágico Simão mostra claramente o evangelho crescendo, desenvolvendo, Filipe fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Aí você vai ver que entra nessa história um homem chamado Simão. No verso 9, ele diz de forma clara de Atos, veja lá comigo, Lucas, ele é bem claro quando diz assim, no verso 9: e então um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Esse homem, ele praticava feitiçaria mesmo, não está enrolando ninguém não. Ele fazia isso. Além de praticar feitiçaria, obrigado, querida, ele também, segundo o texto bíblico, no verso 9, ele impressionava todos. Veja lá na sua Bíblia, Simão praticava feitiçaria, Simão impressionava todos. Depois diz no verso 9 que ele se dizia muito importante, ele se achava o cara, era uma pessoa influente. Aí você vai acompanhando, você vai ver as características desse homem. No verso 10 diz que ele recebia atenção de pobres, de ricos. As pessoas diziam para ele: olha, você é o grande poder. Como que ele estava, meu querido?
ele tinha reconhecimento de todos, ele se achava importante, todos davam atenção para ele, era reconhecido por tudo e todos. Verso 11, ele tinha muitos seguidores, ele estava sendo seguido por inúmeras pessoas, ou seja, aos olhos humanos, era um popstar, era um Mr. M, Mr. S, não é? Simão, Mr. S, um camarada que influenciava todos, ricos, pobres, todos estavam ao encalço dele, estavam juntos dele, estavam aplaudindo, venerando. Mas ele possuía uma falhazinha que muitas das vezes a gente não atenta. Veja no verso de número 11. Todos seguiam, todos estavam com ele, mas ele havia iludido com mágica durante muito tempo. Ele estava iludindo, ele estava enrolando, ele estava ludibriando a boa fé das pessoas. Era um camarada bom, que recebia lucro, estava com dinheiro, estava na televisão da época, tudo tranquilo, no teatro, tudo bem. Mas a única coisinha mínima é que ele estava iludindo, estava enrolando a boa fé de todos. É interessante, meu querido, que parece-nos normal, até que ele se encontra com Filipe, um servo de Deus, um homem de uma unção tremenda. Você vai ver no mesmo capítulo, mas no versículo de número 6, que Filipe fazia sinais milagrosos, Atos 8:6, realizava grandes coisas, os espíritos imundos saíam de muitas pessoas, davam gritos, muitos paralíticos, mancos eram curados. Nesse contexto que Simão fazia as mágicas dele, ludibriava todos, entra em cena um servo de Deus, amém? Um instrumento de Deus, um camarada que tinha uma vida com Deus tremenda, e se depara com uma população idólatra, feiticeira, e começa a fazer prodígios, começa a fazer milagres. E qual não é a surpresa nesse texto bíblico? Que Simão, o que acontece? Se entrega a Jesus, amém? Se entrega. Olha o milagre, vê um paralítico andar, ele fala, no paralítico não pode andar, está andando. O cego vê, o cego está vendo, o manco andando, o morto ressuscitando. Simão, o mágico, o Mr. S, fala assim: rapaz, olha que eu estou ludibriando a todo mundo, mas eu não consigo fazer isso. Esse camarada é bom, Filipe é bom. O texto bíblico escreve que ele entra na listagem dos batizandos e até se batiza. Muitas pessoas se batizam e Filipe começa a batizar, começa a fazer prodígios. O evangelho cresce, 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 que o texto bíblico descreve que no verso 17 é convocado Pedro e João, porque tinha tanta gente que precisava de mais discipulador. Aí entra Pedro e João, e quando Pedro e João chegam naquela redondeza, começa a orar. Nós sabemos que naquela época as pessoas estavam sendo convertidas, mas somente em Atos 2 que desceu o Espírito Santo quando todos estavam reunidos. Até então a conversão se dava e não tinham recebido o Espírito, porque o Espírito veio no dia de Pentecostes. Mas Pedro e João estavam ali para apresentar aquele Espírito que havia descido, e Pedro e João foram até ali, até onde estava Filipe, e começou a levantar as mãos, começou a impor e fazer milagres. O Espírito Santo começava a entrar nas pessoas. Meu querido, você imagina um culto como esse, todo mundo reunido, todo mundo dando glória, aleluia, Filipe feliz, Pedro feliz, João feliz, os novos discípulos felizes. Aí entra em cena Simão, o mágico, e olha para Pedro e fala: Pedro, que legal, que maneiro, isso é demais, eu sou o Mr. S, mas eu nunca fiz isso. Quanto é que eu pago? Quanto que eu pago para fazer esse milagre? Meu irmão, tomou uma chapada. Olha o que Pedro fala com ele, quando ele
oferece dinheiro para receber o poder. Eu vou ler para que você pense que eu não estou exagerando. Veja lá, Atos 8:18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, no caso Pedro e João, ofereceu-lhe dinheiro e disse: olha, rapazes, dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha o que Pedro diz, versículo 20: pereça com o seu dinheiro miserável. Miserável foi meu, tá? Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Simão, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração, Simão, não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa maldade, homem. Ore ao Senhor. Talvez o Senhor perdoe o teu pensamento do seu coração, pois vejo, Simão, que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, que lapada, né? Foi igual quando a Milena veio trazer a Coca-Cola geladinha, e a médica olhou nos meus olhos e falou: você vai beber? Eu pensei 2 vezes, pela primeira vez joguei uma Coca-Cola fora. Meu querido, aqui está o retrato de uma pessoa que não está convertida, mas que fora convencida. Convertido ou convencido? Simão havia sido convencido pelo Evangelho, o poder de Deus, a unção de Deus. Meu querido, é fato. Se eu chamar o Zé Loura aqui na frente, ele vai dar o testemunho que ele antes tinha uma doença incurável e agora ele está curado. Isso é fato. É fácil te convencer. Se eu chamar o Anderson aqui, futuro marido da Joyce, e pedir para ele dar um testemunho, ele vai falar para você que ele ficou durante 30 dias num quarto escuro, seguindo o inimigo, e volta e meia ele tinha que ir no cemitério para pegar cadáver, para depois se alimentar do mesmo. Hoje está aqui como servo de Deus, amém? Isso é fato. Aconteceu. Convencer acerca da ação de Deus é muito fácil. Convencê-los é muito fácil, porque basta você ver, basta você atestar. O próprio Jesus olhou para Tomé e falou: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Toca aqui, Tomé, toque. Aí Tomé ficou: mas me desculpa. Tomé, veja, toque. O convencimento se dá através do olhar, do falar, do ouvir, do tato. É um convencimento, mas a conversão não. Tem gente que se converte por apenas um fragmento da palavra de Deus jogado pela janela. A conversão, ela é diferente, vai muito mais além. A mudança de atitude muitas das vezes acontece sem alguma experiência sobrenatural. Tem gente que se converte por conta de uma doença terminal, outros não, naturalmente. Conversão. Você é convertido ou você é convencido? O convencimento é muito fácil. Basta um pregador aqui na frente falar coisas bonitas, dizendo que você está sofrendo, você está sofrendo. É muito fácil aqui na frente dizer coisas no coletivo e a pessoa dizer: ah, que experiência. Convencimento é fácil, mas a conversão é algo necessário, é algo difícil. Na parábola dos terrenos ou dos corações, o próprio Jesus fala: a palavra, a semente é lançada à beira do caminho, em terreno pedregoso, é lançada
lançado em meio dos espinhos, em boa terra. É a mesma semente que cai num lado, cai no outro. Em alguns corações, a semente gera a chamada conversão. Em outros, ou muitos outros, na maioria dos terrenos, ela simplesmente convence. Por isso, você recebe a mensagem, muitos recebem a mensagem no domingo, chega em casa na segunda, o inimigo, as aves, o sol, a perseguição, tira a semente, mata a semente. Mas nesta noite eu gostaria de falar para você, que está aqui, que é necessário uma conversão. A magia existe, servos do inimigo existem, existe uma briga espiritual muito grande, existem pessoas que estão aí fora, jejuando em prol de Satanás, existem pessoas que estão matando meninos aí, estão oferecendo a Moloque, estão oferecendo crianças, feiticeiros, magos. E muitas das vezes nós estamos tão somente convencidos pelo Evangelho. Olha aqui que Pedro e João, eles falaram para Simão. A primeira característica do convertido está lá no verso de número 20. Ele diz assim, no versículo de número 20: pereça com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? A primeira característica do convertido é que ele recebe o dom de Deus de graça. Meu querido, a salvação é de graça. Custou um alto preço, mas é de graça. Ninguém pode te convencer que você tem que pagar a salvação em indulgência, porque isso não é bíblico. É um convencimento tão somente. A conversão se dá de graça, a salvação é de graça. Por isso, Pedro olha para Simão e fala: o seu dinheiro vai contigo para qualquer lugar. Eu não quero o seu dinheiro, porque aqui a conversão é de graça. Em segundo lugar, Pedro quer dizer para Simão, no verso de número 21, diz lá: Simão, versículo 21, você não tem parte nem direito no ministério, porque o seu coração não é um coração reto. Olhe para mim, meu querido, conversão requer coração reto. Você não pode ser um convertido com o coração todo torto. Você não pode ser um convertido fazendo as coisas erradas, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não se pode viver um cristianismo autêntico aqui, verdadeiro aqui, e outro lá fora. Simão estava querendo viver aquele cristianismo assim, com o coração todo torto. E Simão Pedro fala: seu coração não está reto. Em terceiro lugar, ele diz assim no verso de número 23: você está, Simão, com muita amargura. Olhe para mim, meu querido, transformação, conversão, mudança de atitude requer tirar toda a amargura do coração. Não se pode servir a Deus amargurado com o irmão, com o familiar. Não se pode viver um cristianismo autêntico no final do culto: ah, fulano está aqui, eu vou dar a volta por lá. Isso não é conversão, isso é convencimento. Não se pode viver um cristianismo amargurado, entristecido, enraivecido. Simão estava assim, queria comprar, estava amargurado. E olha o que Pedro descreve para ele no finalmente, no verso 23: o seu coração está amargurado e você está preso pelo pecado. O quarto item é a prisão realizada pelo pecado. O que tem de pessoas nas nossas igrejas que são convencidas, estão nas igrejas louvando, adorando, mas estão presas no pecado.
aquele que está preso no pecado não está convertido. Ele está convencido. Ele até sabe que o pecado faz mal, mas ele não muda. É como se você tivesse um carro e acende a luz vermelha, e você pega a BR numa viagem daqui para Recife, acende a luz vermelha, e você, não, eu vou mesmo assim. Você sabe que o motor vai o quê? Vai bater. Mas o camarada está andando, meu irmão. Vai chegar um momento que o motor vai bater. Crente que vive em pecado, crente que não pede perdão pelos pecados, crente que não reconhece seus pecados, é um crente simplesmente convencido. Eu concluo essas palavras aplicando para vocês que milagre de Deus é algo sobrenatural, é algo ligado à verdade, é algo associado ao bem, nunca relacionado ao ocultismo e sempre bem sucedido. Um sinal satânico é aquilo fora do normal, é aquilo ligado ao erro, associado ao mal, é aquilo relacionado ao ocultismo e às vezes falha. Se você está esperando algo sobrenatural para se converter, cuidado, porque as coisas sobrenaturais, as magias, elas acontecem por um lado e por outro. Por isso, diante do quadro que estamos vivendo, precisamos fazer como Simão, o mágico. Eu pisei na bola, eu ludibriava todos. Orem por mim, eu não posso viver assim. Este mesmo Simão mágico estava passando por essa saia justa, está sendo orientado por Simão Pedro, que alguns momentos antes estava com Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim: Simão, Satanás está querendo te destruir. Satanás está querendo passar o cerol em você, mas eu estou orando por ti, para que você não desfaleça. Aí Simão olhou, Simão Pedro, esse que estava orientando Simão, o mágico, disse para Jesus: Jesus, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ó, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Segura essa palavra aí, isso quer dizer que ele não era convertido. Ele passou 3 anos no ministério de Jesus e não era convertido. Ele viu os milagres, ele foi convencido, ele estava do lado, mas agora aqui nesse episódio aqui, ele já está passando aquilo que ele tinha passado, dizendo: olha, você, Simão mágico, aí eu insiro, tem que ser como eu, que antes era convencido, agora sou convertido. Meu querido, se Simão andou com Jesus 3 anos e não estava convertido, eu até estava em casa pensando: será que eu sou convertido ou não sou? Aí o Espírito Santo diz: claro, porque, meu querido, você pode ter falhas, você pode ter defeitos, mas o convertido é aquele que se entrega a Jesus, é aquele que em meias lutas da vida sabe em quem tem crido, que é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Eu não tenho dúvida da minha conversão, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, e hoje eu posso atestar em alto e bom tom: foi a melhor decisão da vida. E nesta noite eu gostaria de perguntar para você: você é convertido ou convencido? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Que Deus te abençoe.